Olá, meus amigos, olha o tema do nosso episódio de hoje, na nossa minissérie Passaporte OAB 2022. Olha o tema de hoje, 3 erros fatais na segunda fase da OAB. Já vi pessoas que ficaram reprovadas porque cometeram um desses erros aqui. Então, realmente, não deixe de ver esse vídeo todo. Não deixe de anotar, porque você não pode cometer. Vamos ao primeiro. Primeiro erro fatal, pessoal. Identificação da prova. Depois de uma prova da OAB, o que a gente recebe de mensagem perguntando se seria identificação ou não, rapaz, vocês não têm ideia. Porque o grande medo do aluno é a FGV entender que alguma informação que ele lançou na prova seria identificação. Sabe por quê? Porque é zero. É zero. Você vai recorrer, como já vi várias pessoas recorrendo, eles não vão dar provimento. É muito difícil ou praticamente impossível você ter um provimento de um recurso relacionado à identificação da prova. Então, cuidado para não identificá-la. O que seria essa identificação? Quando é que ela acontece? Vejam o seguinte, nós temos na própria prova da OAB uma informação que é a seguinte, que você não deve inventar dados ou fatos. Você deve utilizar os dados e fatos trazidos na própria prova. Então vejam, tem lá, João da Silva seria o reclamante. Não tem nenhum dado sobre o João da Silva, você não vai inventar. Vou colocar que ele é brasileiro, casado, portador de CPF tal, CTPS tal, residente na rua tal. Não. Você não pode inventar dados ou fatos, porque isso pode gerar identificação da prova. O examinador pode entender que houve identificação, e já vou até explicar o que seria essa identificação, e por isso ele vai lançar 0 na sua prova. Por que utilizar dados seria uma ideia de identificação? Vamos pensar o seguinte, tá? Aquela situação teórica. Eu tenho um amigo meu que é examinador, e aí eu vou combinar com ele, que vai combinar com os outros, porque são vários, o seguinte, se aparecer uma prova, eles não recebem o nome, obviamente. Então, se aparecer uma prova falando assim, que o João da Silva reclamante mora na Rua das Couves, número 30, é um amigo meu, tá? Então, coloca uma nota excelente, que é o Bruno, amigo meu. Essa que é a ideia da identificação da prova. O examinador, ele vai receber a sua prova sem seu nome, sem nenhuma identificação sua. E no texto não pode ter nada que faça pensar que foi o Bruno que redigiu. Então não devo inventar dados. Não tenho que colocar nenhum dado que não tenha sido fornecido pela FGV. É por isso que na prova, nos recursos, a gente não faz nenhuma assinatura, a gente não coloca nenhum nome. É por isso que lá no final da peça, a gente simplesmente coloca o quê? Advogado OAB. A gente não coloca local, data, a gente não coloca nome de advogado, não coloca número de OAB, nada. É aquela coisa genérica para afastar qualquer possibilidade de identificação. Então, o primeiro erro fatal, identificação da prova. Não coloque nenhum dado, nenhum fato, nenhum nome, nenhuma assinatura, nada. Ok, pessoal? Depois, segundo erro fatal. Esse daqui relacionado ao estudo, durante o processo de estudo. Erro fatal, ficar apenas redigindo peças sem estudar a teoria. Peça. Rapaz, eu já fiz 30 petições, eu já fiz 30 peças, tá? E discursiva, se preocupou? Não, ainda não. Tá, e você fez uma revisão de direito e processo do trabalho? Também não, só estou redigindo peça. Não vá por esse caminho. Já falei em outras oportunidades e repito. Se você for muito bem na peça e se afundar nas discursivas porque você não lembrava da teoria, você reprova.
Ou se você for muito bem na peça e muito mal nas discursivas, você reprova. Olha um exemplo que eu gosto de dar. Se você tirou 4 de 5 na peça, você fez uma boa peça. Você acertou muita coisa, quase tudo. 4 de 5 dá 80%. Muito bom. Aí você tirou 1, 1,5, 1,8, 1,9 nas questões discursivas, reprovou. 4 mais 1,9, 5,9, reprovado. Já vi gente que tirou 5,9, recorreu, continuou com 5,9, continuou reprovado. Então você não pode focar apenas em peça. Claro, eu sempre falo isso também, a maior dificuldade, o maior medo é com a peça, porque a gente não está acostumado na faculdade a escrever tanto assim. E muitos não conseguem durante a faculdade fazer estágios, então não tem esse contato com o peticionamento. Por isso que é normal ter a peça como a principal preocupação. Mas nós não podemos, nesse nosso processo de estudo, focar apenas em peça. Tem que ser revisão, peça e discursiva, sendo que a revisão está ligado à peça e à discursiva também. A revisão de direito e processo do trabalho é o começo que vai fazer com que você tenha uma boa peça e você responda as suas questões discursivas também, tá bom? E aí, último erro fatal, não controlar corretamente o tempo da prova. Coisa que mais acontece, meus amigos, é o seguinte: você perguntar ali, e aí pessoal, como é que foi a prova? Pô, não deu tempo, me embananei na peça, gastei muito tempo na peça, não consegui fazer as questões discursivas, fiz as questões discursivas correndo, então tô com medo de reprovar. E o camarada fica naquela agonia, mais de mês, esperando o resultado para saber se ele reprovou ou não, porque ele sabe que ele pode ter ido muito mal nas questões discursivas, porque ele não controlou esse tempo. Tá, Bruno, divisão, sempre falo isso. Qual é a melhor divisão? Meio a meio, 2h30 para discursivas, 2h30 para peça. Se a peça for mais complexa, você vai gastar 3 horas na peça e 2 horas na discursiva, mas não deixe menos do que 2 horas para as discursivas para você não ter que correr. Fora que tem gente, isso eu não recomendo, mas tem gente que faz lápis no rascunho para depois transcrever a caneta no definitivo. Eu não recomendo porque não dá tempo, mas tem gente que gosta de fazer isso aqui. Eu nunca recomendo isso porque realmente não dá tempo. Gestão de tempo é fundamental. Por isso que no seu processo de estudo os simulados são tão importantes assim. Porque através do simulado você sabe se está no caminho correto ou não. E para a gente fechar na prova, você vai começar pela parte que aparenta ser mais simples para você, que aparenta ser mais fácil para você. Se a peça está mais fácil, faça ela primeiro. Se a discursiva está mais fácil, faça ela primeiro, porque você tende a gastar menos tempo. E aí você vê a coisa fluindo, você vê a prova sendo feita dentro ali da programação do prazo, você fica mais tranquilo, confiante, vai lá e arrebenta. Então, 3 erros cruciais que podem custar a sua aprovação. Você não vai aqui incorrer em nenhum deles, porque em 2022 a aprovação é certa, a carteira da OAB será sua. Tá bom, galera? Volto amanhã para mais um episódio, o nosso 10º e último episódio, em que eu vou falar um pouco sobre prática trabalhista. Um abração.